Boa noite. Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, sim. Se você quer WhatsApp, Messenger, Facebook e Twitter ilimitados, tem alguém com o áudio? O áudio está ligado, nós estamos tendo uma interferência. Hoje nós vamos, como foi comunicado pelo nosso coordenador, o Dr. Tiago, nós vamos trabalhar hoje com uma revisão da nossa primeira etapa. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo? Sim. Então, eu tenho percebido que está havendo uma intercorrência de som e, às vezes, do vídeo. Então, eu não sei o que pode estar acontecendo. Se caso interrompe alguma coisa assim, só vocês me avisarem, tudo bem? Então, prosseguindo, como o doutor Tiago já comunicou a todos, essa nossa aula vai ser uma revisão da nossa primeira etapa, para que nós possamos nos preparar para as nossas provas. E algumas situações nós vamos colocar. Hoje, vocês inclusive, já aprofundaram no nosso estudo da segunda etapa, que nós já trabalhamos, correto? Hoje, nós vamos trabalhar com aquele primeiro ponto, quando nós fomos entender sobre o que é o conflito, o que foi os obstáculos que nós encontramos de acesso à justiça. Inclusive, já vou passar para vocês o que nós vamos trabalhar na nossa prova. Nossas provas serão dissertativas, como vocês já sabem. Nossas provas serão dissertativas e nós fizemos um trabalho que foi apresentado em sala de aula com a nossa disciplina e foi sobre a resolução 125 do CNJ. Vocês apresentaram em sala de aula. Então, nós vamos trabalhar, nós temos 3 conteúdos que serão abordados em nossa prova. Este primeiro, que vocês fizeram em grupo, onde nós vamos colocar questões sobre, não só sobre a resolução, mas também sobre as alterações que houveram dentro dessa resolução do CNJ, que veio para organizar toda essa situação que nós temos hoje de aplicabilidade desses meios propícios à solução de conflitos. Nós teremos também uma abordagem sobre o nosso primeiro ponto, que é sobre a teoria geral do conflito. E o outro ponto que nós abordaremos serão os obstáculos enfrentados de acesso à justiça. Como que foi feito esse trabalho para que hoje nós chegássemos com essa implementação da conciliação, da mediação dentro do Poder Judiciário e também das câmaras, né? As câmaras extrajudiciais. Então, serão esses 3 pontos. Vocês receberam antes desse recesso, dessa pandemia, com nossas aulas presenciais, vocês receberam uma apostila. Vocês se lembram que vocês têm uma apostila da primeira etapa? Lá naquela apostila, vocês vão encontrar, né, uma orientação. Vocês também têm, para que possa auxiliá-los na resposta dessas questões que serão todas dissertativas, vocês também têm aqueles autores que nós trabalhamos nessas nossas aulas telepresenciais, aquele material que nós passamos para vocês de abordagem. Então, aqueles autores, todos eles têm, tanto as obras têm na internet, então vocês não vão ter dificuldade para fazer essa abordagem, não. E agora nós vamos passar para vocês alguns slides, onde a gente vai tentar colocar todo esse conteúdo para vocês, tá bem? Estão me ouvindo bem? Posso prosseguir? Alguém me responda, por favor? Sim, pode prosseguir. Posso prosseguir. Eu já estou compartilhando aqui a tela, então veja se vocês estão vendo direitinho. Estão vendo direitinho? Sim. Sim? Então, muito bem. Então, vamos lá. Quando nós vamos trabalhar com essa teoria geral do conflito, não é? Nós precisamos de entender, primeiramente, o que é um conflito.
Por que existe o conflito? Conflitos são divergências, são forças, não é? Que se confrontam. Nós temos uma pessoa que entende que aquele bem da vida, o direito é dela, e outro de um outro ponto. Quando nós encontramos essas forças que se confrontam, se nós não temos uma possibilidade, não é? Se o Estado não colocar à disposição destas pessoas mecanismos para que esse conflito ele seja extinto, nós poderemos ter consequências muito graves, extremamente graves. E o conflito ele existe em qualquer sociedade, em qualquer instituição, basta que tenhamos, né, mais de uma ou mais, duas ou mais pessoas, e nós poderemos ter ali um conflito colocado quando existe essa disputa sobre o bem da vida. Nós temos dois conflitos, duas espécies de conflitos. Nós temos um conflito que nós consideramos como um conflito subjetivo, não é? Que é aquele conflito interno, que é quando nós estamos tentando solucionar alguma questão pessoal e interna. E temos o conflito, que esse é o interpessoal, é com o outro. E tanto pode ser com outra pessoa, né, física, como com uma pessoa jurídica, uma instituição e etc. O conflito, nem sempre o conflito ele é negativo. A concepção, o paradigma que nós tínhamos, como vocês podem acompanhar aí no slide, não é? Era todas as vezes que nós tínhamos um conflito, nós tínhamos uma percepção de fim, de alguma coisa que não ia fazer que criasse uma alternativa positiva. Hoje, nós já sabemos que um conflito ele pode criar outras alternativas, ele vai buscar outras alternativas. O conflito, nós podemos ter um conflito hoje, temos um conflito e a partir daquele conflito haver um crescimento, um aprendizado, essa oportunidade de reconstrução. Essa energia que nós chamamos, né, o conflito ele pode ter essa energia, ser esse fato gerador criativo para uma outra possibilidade. Então, nem sempre, não é? Nem sempre o conflito será negativo. Nós precisamos de ter isso em mente, para que não ficamos presos a determinadas situações. O conflito ele sempre existiu, ele sempre existirá. Sempre. Não vai haver, exceto se daqui a algum tempo nós alcançarmos uma evolução, não é? Uma evolução de divisão de bens, de compartilhamento, de partilhamento das coisas, dos sentimentos. Aí esse conflito ele poderá deixar de existir. Mas isso ainda está no campo das ideias. É uma aspiração que todos temos. Com o passar do tempo, o que se confrontou? O que se chegou com o passar do tempo? Que transferiu-se a responsabilidade para a solução de um conflito para uma terceira pessoa. Concluiu-se que não poderíamos, o conflito não teria condição de ser resolvido dentro daquelas pessoas. Por quê? Porque passava-se a utilizar meios bárbaros para que o seu interesse, aquele interesse, ele fosse atendido. Para que não utilizasse mais dessa forma de uma solução, surgiu aí o Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário? É uma pessoa que ela tem uma capacitação para entregar o direito, resolver o conflito. Com o passar do tempo, com os anos, passando-se os anos, aí séculos, percebeu-se que o Poder Judiciário já não atendia, ele não atendia mais aquelas expectativas que as pessoas tinham da solução do conflito. Sempre alguém
ou por tempo, ou por custo, ou a própria sentença não satisfazia mais. E, além disso, novos direitos foram surgindo cada dia mais complexos e que exigia-se uma especialidade que precisava de buscar outras formas para que esses conflitos fossem resolvidos. E os conflitos eles foram se estendendo e hoje nós temos aí vários direitos que precisam ser observados, precisam ser atendidos. Direito do idoso, direito do adolescente, direito ambiental, biodireito, direito comercial, e foi se exigindo do operador do direito, do jurista, do advogado, do juiz, de todos aqueles que compõem essa máquina do judiciário, cada dia mais especialização, os advogados também. E nós começamos a enfrentar crises, essa crise da solução do conflito. Primeiro, a crise do direito. Os operadores do direito formados, sobre a bandeira do litígio, eles precisam litigar. Quanto mais se litiga, melhor. Tivemos uma crise crônica do judiciário. O gargalo foi se fechando e não mais atendia ninguém. As pessoas buscavam o judiciário e não tinha como atender. Tivemos também a crise do processo. O que é essa crise do processo? Os processos cada dia mais complexos, com normas, cada tempo surgindo novas normas, novos interesses mais urgentes, e tivemos aí essa crise que precisou de buscar uma outra forma para resolver o conflito. Passamos da época do litígio, dessa concepção do litígio, que não exigia mais uma especialização, e agora, neste terceiro milênio, caminhando para o terceiro milênio, o que se exige para que esse conflito seja solucionado? Conhecimento, especialidade, especificidade, um interrelacionamento entre todas as ciências. Precisa-se conhecer de filosofia, de sociologia, para que a solução do conflito, ela realmente satisfaça aquele que busca o atendimento, não só no judiciário, mas em qualquer aspecto da vida. Novos direitos, novos sujeitos, rompe-se o modelo clássico de solução de conflitos. Já não basta mais o judiciário. Nós precisamos de tentar buscar uma outra forma para que a pessoa e a sociedade ela possa alcançar o que ela precisa, que é a paz, que é a harmonia. E chegamos, então, nessa possibilidade de uma justiça mais acessível, mais democrática e universal. Essa universalização da justiça, essa busca que o direito atenda todo um complexo, não só de cultura, como de normas, como de costumes. Então, esse acesso à justiça, ele tem esse significado muito mais justo, não é? Que é quem vai ingressar à justiça, ele precisa de ter um término justo. Não basta mais que uma sentença ela seja justa, ela tem que convencer que houve a justiça. Não, ninguém recebe uma sentença como se fosse o final de tudo, porque eu preciso estar convencida de que aquela minha situação foi analisada e foi observada toda a sua especificidade, para que ela seja legítima. A sentença ela precisa vir com essa legitimação. E esse amplo aspecto, esse amplo acesso, ele passou por fases para que ele chegasse,
ao que seria o mais propício? Ainda não é o ideal, mas pelo menos nós ainda podemos trabalhar com esta realidade. Capelletti, Gart, eles, professores, estudiosos, eles fizeram uma pesquisa em vários países do mundo para ver se o que enfrentava-se em seu país, enfrentava-se também em outros. E o que eles observaram? Que para acesso à justiça nós tínhamos alguns obstáculos. E eles denominaram esses obstáculos de onda. Por quê? Porque vem a onda e ela precisa ser superada. Não é verdade? Ela vai acabar na praia, ela vai desmanchar. Então, ela vem essa onda, ela desmancha, por isso que eles colocam como ondas, porque ela vai ter que ser superada. A primeira onda que eles observaram, que dificultava o acesso à justiça, era o preço. As custas processuais dos honorários eram muito altos. Houve a necessidade de uma reformulação, né, das normas e das regras, e foi implantado a possibilidade de assistência judiciária e da justiça gratuita. Então, nós tivemos aí essa possibilidade de que as pessoas fossem atendidas pelos advogados do Estado, pela Defensoria Pública, e que aquele que não tivesse condição de pagar custas processuais, que ele fosse isento. Então, veio essa onda, a primeira onda que eram as custas e os honorários, e ela foi superada como? Pela assistência judiciária e pela justiça gratuita. Como nós falamos anteriormente, os direitos, eles foram sendo cada dia mais direitos sendo atendidos e mais complexos. Então, a segunda onda era o quê? A possibilidade de que aqueles direitos coletivos, eles pudessem também ter uma sentença, que eles pudessem ocorrer dentro do Poder Judiciário, e esses direitos coletivos, eles não aconteciam. Então, as pessoas ficavam sem o atendimento. Muito dos direitos difusos, dos direitos coletivos, eles ficavam sem atendimento, porque não havia uma especialização. Então, veio essa segunda onda para a defesa desses direitos, desses grupos, desses direitos coletivos. E como que foi superado? Não é? Com a representação jurídica. Então, o Ministério Público representando e buscando atender a esses direitos, em todos esses direitos que eram de todos. Um exemplo aí, nós temos o direito ambiental, não é? Então, atende-se a todos. Nós tivemos essa possibilidade. A terceira onda, grande onda que foi enfrentada, foram esses obstáculos de morosidade, os processos demorando muito tempo, mas muito tempo. Então, como que foi superado? Por técnicas diferenciadas. Então, nós temos aí várias técnicas que são diferenciadas dessa possibilidade de não só existir o Poder Judiciário, mas existirem as câmaras, né, de mediação, as câmaras de conciliação, a arbitragem. Então, nós tivemos essa possibilidade de outras formas de solução de conflitos. E isso, não é? Essa superação dessa terceira onda, ela foi garantida lá na nossa Constituição. Garantindo-se um prazo razoável. O processo ele precisa de ter um prazo razoável. Ele precisa de ter início, precisa de ter fim. As garantias para que essa tramitação ela seja feita obedecendo-se todas as fases processuais do contraditório, mas ela precisa ter um prazo razoável. E, além disso, também garantindo essa possibilidade das soluções, né, tidas como as soluções propícias, que não seriam somente a sentença judicial. E aí nós precisamos de entender que nós temos categorias, processos e modos de solução, né? Quais que são as formas e os modos que nós temos? Nós temos o processo adjudicatório, que é o processo judicial e o processo arbitral. Por que eles são chamados de processos adjudicatórios? Porque adjudica-se a outra pessoa, entrega uma outra pessoa a solução do conflito. Você não participa da solução, você
coloca o caso, vem uma sentença, e nós temos essa sentença tanto no processo judicial como nós temos no processo arbitral. Um terceiro, ele vai decidir, ele vai sentenciar, ele vai decidir. Então, por isso ele chama processo adjudicatório. E nós temos também que soluciona-se um conflito, nós temos os processos consensuais, que as pessoas vão participar da solução do conflito, não é? Como que elas vão participar? Por um terceiro da sua confiança, que elas vão escolher para que solucione o conflito, e também por uma técnica, nós temos aí técnicas, não é? Consensuais, que vão para cada espécie de conflito. E nós estudamos isso aí na segunda etapa. E vocês estão estudando e já sabem fazer essa diferenciação entre a conciliação, entre a mediação e a negociação. Inclusive, já fizeram até um trabalho sobre a negociação, não é? E a facilitação. Nós temos também uma categoria, um processo que soluciona o conflito, que é a lei, é a norma. Então, quando nós tivemos aí agora, né, uma situação muito interessante. Como nós tivemos esse fato atípico, que é da pandemia, do Covid-19, vários conflitos surgiram entre empregados e empregadores, entre locatários, consumidores, locatários, locadores, consumidores. E aí agora veio o quê? Veio uma norma, não é? Veio uma norma para regulamentar. Enquanto tem a pandemia, vai regulamentar. Então, nós temos aí um processo legislativo, que também é uma forma de solução dos conflitos. E o Aristóteles, ele conceitua a lei de uma forma muito interessante, né? A lei é a inteligência sem paixão. Então, quando nós temos uma norma, ela já foi debatida, ela já passou pelo procedimento legislativo, ali tudo que falava-se, tudo que foi debatido, quando ela nasce pura, ela não tem paixão, porque no debate houve paixão, mas quando ela se passa para o concreto, então ela sai sem nenhuma paixão. Por isso é que ela é aplicada, a lei é aplicada a todos. E nós temos aí, não é, nesse caminhar de acesso à justiça, nós tivemos aí as resoluções alternativas. E essas resoluções alternativas, elas têm vários nomes, né? Nós temos como métodos alternativos, métodos extrajudiciais, resoluções alternativas de disputas, resoluções alternativas de litígios. Então, são várias terminologias com um conceito único. São formas, são métodos de resolução de conflitos que não sejam o judicial, que é o que nós tínhamos até algum tempo. E aí nasce, não é, esse sistema multiportas. O que é o sistema multiportas? É um sistema onde coloca-se à disposição do cidadão várias formas para que ele possa solucionar o seu conflito, e o cidadão, ele busca o que melhor lhe apraz, o que mais lhe convém. Então, nós temos esse sistema multiportas, ele é extremamente interessante. Inclusive, existem alguns países que primeiro você vai passar por esse sistema. É feito como se fosse um checklist, não é? Onde você vai passar, primeiro ele vai passar pela negociação, depois ele passa pela facilitação, em último caso, ele chega ao judiciário. E observa-se cada particularidade. Qual que seria o método mais adequado? Por isso que quando nós trabalhamos com essa nomenclatura, né, meios alternativos de solução de conflitos, ele não é um termo muito correto, porque não é uma alternativa. Ele é propício, são meios propícios, porque ele vai servir para determinado tipo de conflito. E esse sistema, não é que ele propõe
esse sistema multiportas, ele busca eliminar com a decisão judicial ou com o sistema judicial? De forma alguma. Ele vem só contribuir. É mais uma contribuição, é mais uma proposta. Ele não vem para acabar com o judiciário. Então, pessoal, o judiciário, ele sempre vai ser necessário, porque existem conflitos que será necessário levar ao judiciário. Será necessário. E que não poderá ser solucionado de uma outra forma. Exemplo, aqueles conflitos sobre interesses e direitos do qual não cabe nenhum tipo de transação. Então, quem vai ter que decidir vai ser o juiz, especificamente naqueles conflitos onde tem os vulneráveis, que nós precisamos de observar. Aí o judiciário, o Estado, ele vai cuidar desses conflitos. Então, determinados conflitos vão continuar sendo solucionados lá no Poder Judiciário, não tem como outra forma. E nós temos aí uma relação, não é, de possibilidades. Temos a negociação, que vocês já trabalharam, que trabalha com toda essa abordagem estratégica, muito interessante, que vocês fizeram trabalho, inclusive, dentro dessa hoje, né, nesse cenário que nós estamos, não é? De pandemia e de isolamento e etc. Também a facilitação, que vocês já trabalharam com a facilitação. Temos o mini trail, que é o recomendado para empresas de grande porte. Então, eles contratam, né? Aqui no Brasil, nós não temos ainda, isso é muito pouco utilizado. São contratados juízes aposentados e advogados, e eles vão fazer toda a análise das provas, e depois existe uma decisão, e essa decisão pode ser acatada ou não. Pode, inclusive, né, ela vai servir para que as pessoas vejam essa possibilidade ou não de ir para o Poder Judiciário. É uma situação extremamente interessante. E da mesma forma, nós temos esse aí, o Summer Trial, que essa questão é colocada para várias pessoas. Olha que coisa interessante, é feito como se fosse um júri. E é dirigido por um juiz. Isso muito utilizado em países como o Canadá, os Estados Unidos, nós não temos essa questão, não. Então, todas essas questões que são decididas por tribunais privados, inclusive sendo remunerados por empresas, etc., esse nós não temos aqui no Brasil. A gente colocou aqui para vocês, só para que vocês tenham, não é, essa visão, essa informação, tá? E nós chegamos, né, ao trabalho que vocês apresentaram, e foi como nós finalizamos a nossa primeira etapa, como ela foi finalizada. Então, vocês fizeram esse trabalho sobre essa resolução. E por que fizeram esse trabalho? Porque a partir da resolução 125, nós começamos a trabalhar a nossa segunda etapa, que veio já a conciliação, a mediação, não é? E posteriormente nós trabalharemos aí com a arbitragem. E quando vocês apresentaram o trabalho, nós colocamos esses tópicos. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos a essa resolução, ao trabalho que vocês fizeram, inclusive, não é? Eu já vou solicitar a vocês que alguns grupos não me enviaram o trabalho. Foi apresentado em sala de aula, ele já foi pontuado em sala de aula, mas eu preciso desse trabalho porque ele é uma APS, né? E nós precisamos de apresentar isso para o MEC, nós precisamos de ter isso registrado. Então, gostaria que vocês ficassem atentos aos temas dessa resolução. E para que nós, só para que a gente relembre o que foi feito em aula, não é? Nós temos aí qual que foi o objetivo dessa resolução, foi instituir essa política pública judiciária, não é, de solução de conflitos, de uma outra forma para assegurar a todos que essa solução fosse feita por outros meios, senão a sentença judicial. Também aí para disseminar essa cultura da pacificação social, estimular essa prestação de serviço de qualidade. E, para tanto, essa resolução, ela trouxe, ela é uma resolução, ela é extensa, não é? Com muitos
artigos e parágrafos, mas o que nós podemos trazer de uma forma mais sintética, que foi a partir dessa resolução, que foram criados os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, os famosos CEJUSCs, nas comarcas. Então, naquelas comarcas que tinham um juízo, ou mais de um juízo, começou-se a implantar desde 2010, e tem sido muito exitosa essa implantação desse CEJUSC, onde as pessoas são capacitadas para atender, para tanto os procedimentos, né, de conciliação, como também os procedimentos de mediação. E nós temos aí o que são os CEJUSCs, não é? Falo para que servem os CEJUSC, qual que é o seu objetivo. Sobre as sessões, né, eu coloquei aqui só uma parte de todo o tema e toda a norma, para como que são essas conciliações, como são designadas, mas isso não nos interessa nesse momento, porque nós já estamos trabalhando novamente com os centros judiciários de solução de conflitos, quando nós estamos falando da conciliação e da mediação. Então, esse momento, o que nós precisamos de trabalhar aqui é o objetivo e a estruturação do CEJUSC. Precisamos de ter isso bem claros, não é? Para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. E além do CEJUSC, que foi essa possibilidade, nós temos esses núcleos, então nós precisamos de fazer essa diferenciação. Enquanto os CEJUSCs, eles trabalham junto às justiças de primeira instância, nós temos os núcleos, eles são instituídos dentro dos tribunais. Então, os tribunais a partir dos tribunais, que vão ser criados os CEJUSCs. Então, nós temos ali os núcleos, eles que vão fazer toda a fiscalização, eles que vão fazer a capacitação, vão desenvolver para cada comarca, eles vão desenvolver qual que é essa política que precisa ser estabelecida. E nós temos ainda, não é, que foi objeto também de nosso estudo, foi essa resolução 290, em 2019, que ela veio trazer o quê? Ela veio trazer critérios, foram critérios para aferir a produtividade dos CEJUSCs, como que esses CEJUSCs estão trabalhando. E isso é muito importante, porque a partir desses dados dos CEJUSCs que vão ser implementadas novas políticas, e isso é muito importante. Nós temos a emenda 1 de 2013, que ela veio alterar todos esses artigos. Então, essa emenda 1, ela atualizou completamente toda a resolução 125. E a emenda número 2 aí de 2016, o que ela veio para estabelecer, não é, os cadastros, como que iam ser feitos, como que seriam os mediadores, os conciliadores. Então, ela vem consolidar as alterações que nós tivemos pela lei de mediação e também pelo nosso Código Civil. No segundo momento, não é? Nós terminando isso aqui, nós já vamos para a nossa segunda etapa, e que essa etapa nós já fechamos, essa segunda etapa, e temos também aí a mediação. E o que é a mensagem que fica dessa primeira etapa? Que existe a mudança. A todo momento nós precisamos de mudar. Nós não podemos ficar inertes. E este momento que nós estamos atravessando, ele vem consolidar este pensamento. Nós precisamos de aprender, nós precisamos de nos adaptar. Todos nós estamos nos adaptando, os professores estão, vocês estão, e o futuro, ele vai depender dessa nossa adaptação. Então, que fique essa mensagem para vocês, e como essa mensagem, ela é atual, porque a gente está usando essa mensagem já há algum tempo, e ela veio justamente agora para nos trazer esta reflexão, que é muito importante. Nós estamos encerrando, não é, essa nossa abordagem.
Eu tenho aqui também para vocês aquelas avaliações, e essas avaliações, só um minutinho, por favor, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Esta avaliação. Só um minuto, por favor. Eu vou tentar, eu vou buscar essa avaliação. Então, logo que a gente nós terminarmos essa nossa aula, que aqui nós estamos aqui terminando, já está encerrando, eu vou abrir para vocês o microfone, para aquele que tiver dúvida, ele pode fazer as perguntas, mas a gente retorna no mesmo link para que eu possa mostrar para vocês a relação das atualizações das nossas atividades. Mas ninguém precisa se preocupar, por quê? Porque estas notas dessas atividades, elas vão ser aproveitadas, mas lá na nossa segunda etapa, então na nossa segunda prova. Então não precisa se preocupar com isso não. E a primeira etapa também já está sendo atualizada dentro da WebGIS, para que nós possamos fazer nossa prova com tranquilidade. Então, eu desejo a vocês boa sorte na prova. Estarei sempre à disposição. Quando estiverem estudando, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Essa prova, ela é muito importante para todos nós, para que a gente possa fechar esse semestre, não é? Uma parte dele é uma etapa para a gente fechar esse semestre. E nós, todos os professores, estamos muito empenhados em que esse semestre, nós consigamos terminar esse semestre com qualidade, que vocês sejam todos atendidos e bem orientados. Então, estarei à disposição. Podem abrir o microfone e fazer as perguntas que necessitarem. Nenhuma pergunta? Então, tá tudo bem? Ficou bem esclarecido? Ninguém está com dúvida? Fico feliz. Mas é uma matéria que nós já estudamos, né, bastante, então eu creio que vocês não estariam com dúvida mesmo, não. Mas nós temos que fechar essa etapa bem, todos bem, não é? E fica aí o meu agradecimento a vocês todos que vieram, que participaram dessa aula, e continuo reafirmando, precisou, entre em contato comigo. Imediatamente nós vamos solucionar. Nós vamos encerrar e eu estarei à disposição novamente no mesmo link. Boa noite a todos.